Estudos apontam que apenas 33% dos casos de crime contra a vida são solucionados no Brasil em até 2 anos após o seu cometimento. Esse número sobe para 43% quando falamos da América e chega a 92% quando falamos na Europa. Mas o que acontece de fato é que muitos crimes acabam ficando sem solução e com perguntas que mesmo décadas depois ainda continuam sem resposta. No episódio de hoje falaremos de 7 casos em que os crimes não foram solucionados e que mesmo anos depois continuamos aguardando respostas a várias perguntas. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você está no Dex Criminalcast, quem fala é Marcos Carmo, sou advogado, pós-graduando em Ciências Criminais, Direito e Processo Penal. Estamos no episódio de número 2 e hoje falaremos sobre 7 crimes que até hoje não têm solução ou têm inúmeras perguntas não respondidas. O primeiro caso que analisaremos é o caso de Paulo César Farias, ou PC Farias. PC, para quem não sabe, foi um ex-tesoureiro do ex-presidente Fernando Collor de Mello durante a sua campanha em 1992. PC foi responsável por comandar um dos maiores esquemas de desvio de verbas nesse país. A Polícia Federal estima que ele chegou a desviar $1 bilhão à época. Se voltarmos no tempo, veremos que, no ano de 1993, a prisão de PC foi pedida e PC, numa fuga quase que épica, conseguiu, durante 152 dias, passando por vários países, fugir da polícia e da Interpol. Ele acabou sendo preso depois em Bangkok, na Tailândia, e foi condenado a 7 anos de prisão. No ano de 1995, PC acaba deixando a prisão, 2 anos após a sua condenação a 7 anos, e é posto em liberdade condicional. Na prisão, PC conheceu a sua namorada, Susana Marcolino, que acabaria depois sendo encontrada morta ao seu lado, no ano de 1996, 6 meses após a sua saída da prisão, na sua casa de veraneio em Guaxumã, Alagoas. Os mistérios que rondam a morte de PC são basicamente baseados em 2 hipóteses. A primeira é: esse crime foi um crime passional, onde Susana teria assassinado PC e posteriormente tirado a própria vida. Já o segundo é: o crime tratava-se de queima de arquivo, pois PC tinha um depoimento marcado para 1 semana após a sua morte no STF. E ele já tinha deixado claro a vontade que ele tinha, inclusive, de escrever um livro contando detalhes de todo o esquema e entregando pessoas que participavam desse esquema. Ponto crítico é: existem argumentos que sustentam essas 2 possibilidades. De fato, o relacionamento entre PC e Susana ia de mal a pior. E, ao mesmo tempo, PC era uma das pessoas com mais informações relevantes sobre a criminalidade de colarinho branco no país. Acontece que os 2 foram encontrados mortos no dia 22 de setembro de 1996. PC estava ao lado de Susana na cama. 11 peritos, entre eles o renomado Badam Palhares, participaram da reconstituição e aventaram a tese de que, de fato, tratava-se de um crime passional. Acontece que alguns anos depois foi constatado que existia um erro grotesco na altura indicada de Susana no laudo. Susana, pelo laudo, teria 1,67 m. PC tinha 1,63 m. E em várias fotos fica evidente de que essa diferença de altura não existia. E se ela não tivesse esse 1,67 m, a posição das marcas de tiro e todo aquele cenário não poderia ser condizente com os laudos periciais. Acontece que esse crime foi investigado durante muitos e muitos anos e nunca se chegou a uma solução definitiva. Alguns anos depois, 4 seguranças da casa foram a júri popular, mas acabaram sendo absolvidos. Um outro ponto de mistério nesse caso é que o telefone de Susana nunca foi encontrado. E até hoje não se tem uma resposta definitiva se a morte foi um crime passional
ou se de fato foi queima de arquivo. O segundo caso que abordaremos é o caso do desaparecimento da jovem Madeleine McCann. Esse, sem dúvida, é um dos casos mais conhecidos do mundo todo. Madeleine tinha apenas 4 anos de idade quando viajou com seus pais, Kate e Gary McCann, para a Praia de Luz, em Portugal, quando no dia 3 de maio de 2007, seus pais foram jantar e deixaram Madeleine com seus irmãos no hotel. Ao retornar do restaurante, os pais notaram que a menina não estava mais no quarto. Começou então uma busca incessante no hotel para encontrar a menina. E ela não foi encontrada. Buscou-se depois em toda a região de Portugal, do entorno na Praia de Luz. Ela continuou sem ser encontrada. Esse caso mobilizou o mundo todo. Muita gente da Europa se sensibilizou com a situação, começou incessantes buscas pela menina. Gastaram-se milhões e milhões de reais, de dólares, na investigação, mas não conseguiram concluir, não conseguiram achar pistas suficientes para incriminar ninguém. Mais de 600 suspeitos foram investigados. Os pais da menina foram tratados como suspeitos durante um bom tempo, mas nada, nenhuma evidência era suficiente para apontar a autoria do crime. Quem seria o sequestrador da menina? O que teria acontecido? Em 2011, a Scotland Yard encontrou um cara chamado Christian Bruckner. Esse cara morava na região do Algarve, que era próxima à Praia de Luz, e ele tinha cometido crimes contra crianças naquela época. Mas ele foi descartado porque a maioria de suas vítimas eram do sexo masculino. Então a polícia, traçando um perfil psicológico do suspeito, chegou à conclusão de que provavelmente ele não teria cometido o crime. 9 anos depois, a promotoria alemã voltou a investigar Christian Bruckner, apontando que existiam indícios suficientes para apontá-lo como autor de um possível rapto de Madeleine McCann. Infelizmente, no ano passado, o promotor Hans Christian Wolters, que é responsável pelo caso na Alemanha, deu uma declaração dizendo que eles presumem que Madeleine tenha de fato sido morta. Madeleine, caso esteja viva, completaria 18 anos em maio desse ano. Infelizmente, o Christian ainda não foi julgado por esse crime, ainda não tem de fato indícios suficientes para formular um caso e levá-lo a julgamento. E esse é um dos crimes que continua sem solução. Um dos crimes que mais mexeram com os europeus e um dos crimes que guarda inúmeras perguntas. O que aconteceu? Ela foi raptada? Ela está morta? Ela está viva? São perguntas que causam comoção e em uma declaração recente, a família da menina disse que a única esperança que eles ainda têm é de que um dia eles tenham respostas. O terceiro caso que abordaremos é um caso que está sem solução há 48 anos. É o caso de Ana Lídia, uma jovem de Brasília que em 11 de setembro de 1973 foi sequestrada na porta de seu colégio. Aquele dia, os pais de Ana Lídia a deixaram no colégio, um colégio particular em Brasília, onde ela estudava. Ela sequer chegou a entrar no colégio. Testemunhas dizem que ela foi vista com um homem alto, louro, de cabelos compridos, que eles estavam conversando e que depois desapareceram. No mesmo dia, a família acionou os policiais que começaram a investigação. Durante a investigação, os policiais encontraram, inicialmente, uma carta que pedia 500 mil cruzeiros como resgate de um possível sequestro. Ou seja, que hoje, em valores atuais, seria aproximadamente 236 mil reais. Posteriormente, um homem entrou em contato com o delegado responsável pela investigação e disse que queria 2 milhões de cruzeiros para libertar a menina. Infelizmente, dias depois, o corpo de Ana Lídia foi encontrado em um matagal próximo à Universidade de Brasília. Esse caso foi investigado durante muito tempo e um dos irmãos de Ana Lídia, Álvaro Henrique Braga, foi apontado como suspeito de
ter sequestrado a menina junto com um traficante de drogas chamado Raimundo Duque e terem forjado esse sequestro para receber o resgate pago pela família. Infelizmente, esse caso nunca teve solução. Nunca se chegou à conclusão. O irmão da Ana Lídia posteriormente foi inocentado, ele deixou de ser investigado pelo caso, e esse é um dos casos que não temos nenhuma conclusão. Não sabemos até hoje quem sequestrou a Ana Lídia, o porquê do sequestro, se de fato era algo voltado à busca de dinheiro, se o irmão tinha ou não participação. São mistérios que permanecem. O próximo caso que abordaremos é o caso de Elisa Lam. Esse caso é, sem dúvida, um dos casos mais notórios de todos os tempos de crime sem solução. Tanto que a Netflix, em fevereiro desse ano, lançou uma série que era Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, que foi o local onde Elisa Lam foi encontrada morta. Em 28 de janeiro de 2013, Elisa se hospedou no Hotel Cecil, em Los Angeles. Esse hotel ganhou muita notoriedade no mundo todo por ter sido palco de vários crimes e por ter hospedado vários criminosos. Elisa tinha o hábito de ligar para os pais diariamente, mas ela passaria 3 dias no Hotel Cecil. No dia 31, ela não entrou em contato com os pais, que era o dia do check-out. Então os pais acionaram a polícia. A partir dali, começou-se a tratar a Elisa como desaparecida. E eles começaram uma série de investigações, ouvindo os funcionários do hotel, ouvindo outras pessoas hospedadas. Foi quando, checando as câmeras do hotel, eles perceberam algo que até hoje não tem explicação. Um vídeo que foi divulgado em fevereiro de 2013, que mostrava Elisa Lam num dos elevadores do hotel, totalmente fora de si. Muita gente, inclusive, acha que esse caso envolve algo sobrenatural, porque de fato ela tem um comportamento extremamente estranho perto do elevador. Parece que ela está sendo perseguida, ela faz movimentos estranhos, ela aperta praticamente todos os andares. Elisa ficou desaparecida durante muito tempo. Foi quando, em determinado Hotel Cecil, começaram a reclamar que a água estava vindo. A água saía com uma tonalidade muito escura, um cheiro muito ruim e um gosto muito ruim. E quando foram checar as caixas d'água do hotel, encontraram o corpo de Elisa Lam dentro de uma dessas caixas d'água. A primeira hipótese aventada foi, obviamente, que Elisa Lam teria tirado a própria vida. Mas, para que isso acontecesse, uma série de coisas que não têm explicação deveriam ter acontecido. Primeiro, para chegar ao telhado do Hotel Cecil, só os funcionários tinham a chave. E nada indica que Elisa Lam tenha conseguido a chave ou que algum funcionário tenha aberto para ela chegar ao terraço aquele dia. Segundo, os tanques de água eram extremamente grandes e tinham tampas extremamente pesadas. E era praticamente impossível alguém conseguir, depois de entrar no tanque, fechá-lo. Então, existe um mistério muito grande sobre esse caso. Não se sabe ao certo se alguém propositalmente jogou ela dentro do tanque ou se ela, de algum modo, conseguiu entrar dentro do tanque sem a ajuda de ninguém. São perguntas totalmente sem respostas e que devem continuar assim por muito tempo. O quinto caso é um caso ainda mais complexo, pois trata-se de uma atriz de Hollywood, Brittany Murphy. Ela é uma atriz conhecida por atuar nos filmes As Patricinhas de Beverly Hills e no filme Sin City. Ela foi encontrada morta pela sua mãe em 20 de dezembro de 2009. Sharon Murphy, a mãe de Brittany, a encontrou em casa e a autópsia posterior revelou que Brittany tinha sido vítima de uma parada cardiorrespiratória causada por pneumonia, mas que tinha alguns agravantes. Ela estava com anemia por deficiência de ferro e ela tinha sofrido uma intoxicação por uso de medicamentos. Na época, se aventou muito a possibilidade de dela ter tirado a própria vida. Só que o grande mistério desse caso está que, 5 meses depois da morte de Brittany, o seu marido, Simon Monjack,
foi encontrado morto exatamente nas mesmas circunstâncias. O pai de Brittany, Angelo Bertolotti, conseguiu, no ano de 2013, ou seja, 4 anos depois das mortes, uma autorização judicial para que fosse feita uma nova autópsia e verificasse a causa-morte. E aí que começa o grande mistério desse caso, que nessa nova autópsia foi constatado, após a exumação do corpo, que havia uma grande quantidade de veneno de rato presente nos corpos. Foi então onde o pai de Brittany começou a aventar uma possibilidade nunca comprovada de que a filha tivesse sido envenenada pelo próprio governo americano por conta da proximidade que ela tinha com a amiga Julia Davis, que foi responsável por revelar vários segredos do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Além dessa teoria nunca comprovada, criada pelo Angelo, pelo pai da Brittany, depois surgiu uma outra teoria que ficou bastante famosa, é que Sharon, mãe da Brittany, poderia ter sim sido responsável pela morte tanto de Brittany como de seu marido Simon. O certo é, nunca se chegou a uma conclusão do que houve nesse caso. Não se sabe até hoje se o veneno teria sido responsável pela morte de Brittany e pela morte de Simon, se eles teriam sido envenenados. Se eles foram envenenados, Sharon pode estar por trás disso? Ou será que a teoria do Ângelo de que alguém do governo americano poderia estar por trás disso, desse envenenamento, faz algum sentido? São perguntas que nós nunca teremos resposta. O sexto caso é um caso que há mais de 50 anos não tem solução. E ele se passou no Rio de Janeiro. É o caso do menino Carlinhos. Carlinhos pertencia à família Ramírez da Costa. Era filho de Maria da Conceição e João. Ele tinha 6 irmãos. Isso na década de 70. Certa noite, durante a novela das 8, a luz da casa de Carlinhos foi cortada, homens armados invadiram a casa, trancaram os membros da família em alguns cômodos e levaram Carlinhos. Pouco tempo depois, os criminosos exigiram 100 mil cruzeiros para que ele fosse solto. E pediram que a família deixasse esse dinheiro dentro de uma bolsa em um cruzamento às 2 da manhã. As investigações à época levaram a vários suspeitos. Entre os principais suspeitos estavam os diretores de uma clínica que ficava ao lado da residência da família de Carlinhos, já que eles tinham interesse na aquisição da casa onde Carlinhos morava. As autoridades chegaram, inclusive, a prender um marceneiro que trabalhava na clínica, chamado Kleber Ramos, acreditando que ele poderia ter sido contratado para raptar Carlinhos, mas na falta de provas, ele foi solto. 4 anos depois, um jornal de grande circulação publicou que Carlinhos teria sido afogado e que havia falecido em virtude disso, e que o corpo não tinha sido encontrado. 3 anos depois, em 1977, um detetive chamado Bechara Jalk, que havia sido contratado para investigar paralelamente à polícia, levantou suspeitas de que João da Costa, que era o pai de Carlinhos, teria planejado, forjado o sequestro do próprio filho. O caso foi reaberto pela polícia, que analisou os bilhetes deixados pelos sequestradores e chegaram à conclusão de que ele havia sido escrito por um homem chamado Silvio Pereira, que era funcionário do pai de Carlinhos, João da Costa. Silvio chegou a ser condenado a 13 anos de prisão, mas em sede recursal ele foi absolvido. E hoje, 50 anos depois, não se sabe o desfecho dessa história. Não se sabe se Carlinhos está vivo, não se sabe se Carlinhos foi morto. Não se sabe se João, pai de Carlinhos, teve alguma participação de fato nesse crime. Não se sabe se os diretores da marcenaria tiveram alguma participação nesse crime. Muita gente acha que Carlinhos pode estar vivo. Inclusive, muitas pessoas relatam terem visto Carlinhos em vários locais, seja no Paraguai, seja em outros estados do Brasil. Mas, ao certo, a única coisa que se sabe é que nós nunca teremos respostas a essas perguntas. Carlinhos está vivo? Carlinhos foi sequestrado pelo pai?
Carlinhos está morto? Isso nós nunca saberemos. Para finalizar, abordaremos um caso que é, sem dúvida, um dos casos mais controversos dessa lista, já que as hipóteses levantadas pela investigação policial são extremamente frágeis, extremamente contraditórias, e até hoje existem inúmeras perguntas sem respostas nesse caso. Trata-se do crime que vitimou a família Pesseguini. O principal suspeito apontado pela polícia de ter cometido esse crime é uma criança de 13 anos de idade. Ele chamava-se Marcelo Eduardo Borro Pesseguini, ou como todos chamavam, Marcelinho. Marcelinho era filho de Andréia e de Luiz Marcelo. Andréia era policial do 18º Batalhão da PM de São Paulo. E Luiz Marcelo era sargento da Rota, que é como uma espécie de BOPE de São Paulo. Foi quando, em 5 de agosto de 2013, a família foi encontrada sem vida. Marcelinho, a mãe, o pai, a avó e uma irmã da avó que estava na casa. As 5 vítimas tinham tomado tiro na cabeça, sendo que a mãe, Andréia, tinha tomado um tiro a queima-roupa. A linha principal de investigação é de que Marcelinho teria cometido os crimes e, por fim, tirado a própria vida, uma espécie de familicídio. Na época, esse caso ganhou muita notoriedade porque o garoto tinha um perfil nas redes sociais onde ele usava a foto de um jogo chamado Assassin's Creed, que é um jogo da empresa Ubisoft, como avatar da sua conta. E o caso ganhou uma proporção tão grande que a Ubisoft, inclusive, teve que vir a público se manifestar, emitindo uma nota de pesar e explicando que nada apontava que os jogos causavam, estimulavam crianças a cometer atos violentos. E, de fato, até hoje não tem estudos que apontam isso. Acontece que essas investigações foram prosseguindo e houve na época, uma votação popular onde mais de 83% das pessoas desacreditavam da versão dada pela polícia desses fatos. De acordo com a polícia, Marcelinho teria tido só 10 minutos para tirar a vida de todos ali no ambiente. Um outro ponto extremamente estranho nessa história é que Luiz Marcelo trabalhava às 5 da manhã no batalhão da Rota. No dia do incidente, obviamente, ele não foi trabalhar. E ninguém simplesmente procurou saber o motivo do não comparecimento. Testemunhas afirmam que haviam 2 indivíduos na frente da casa, pulando o muro no dia do crime, mas isso foi simplesmente ignorado pela polícia. Outro ponto é que as manchas de sangue encontradas na parede são incompatíveis com tiros efetuados por alguém da altura de Marcelinho, o que por si só já invalidaria toda a perícia, mas isso também não foi levado em consideração. Enfim, esse é um caso cheio de mistérios, e até hoje os avós paternos de Marcelinho desacreditam na versão dada pela polícia. Eles contrataram investigadores paralelos, inclusive os laudos da época foram mandados para os Estados Unidos, onde alguns institutos encontraram várias inconsistências no laudo, viram que os vídeos haviam sido editados e não se chegou até hoje a uma conclusão satisfatória desse crime. Essa versão frágil de que o garoto teria, por influência dos jogos, meio que surtado e cometido esse crime terrível, é praticamente insustentável. Acredita-se sim que Andréia tivesse inimigos dentro da própria polícia, ou que o próprio Luiz, pai de Marcelinho, também tivesse inimigos, e que sim, esses inimigos pudessem ter cometido esse crime bárbaro que chocou o país. De fato esse caso nos deixa vários questionamentos e, pelo que parece, nós nunca teremos essas respostas, o que é uma pena.
Bem, o episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Aproveita para deixar aí nos comentários se você já conhecia esses casos ou se você conhece algum outro caso que também está envolto em mistérios ou que também não tenha tido solução. Deixa aí nos comentários para a gente falar sobre. Se você não curtiu o vídeo, aproveita para curtir nesse momento. Se inscreve aí e em breve teremos mais vídeos. Lembrando que agora faremos também, além desses vídeos de análise de true crime, vídeos com análise de filmes, seriados e livros de temas criminais. E também traremos semanalmente vídeos com um compilado das principais notícias que envolvem crimes no Brasil e no mundo. Vejo vocês na próxima. Até lá!